Caos na madrugada, o Carelli ferrou a Ioná e Dinâmica termina mal. O pessoal não entendeu muito ali a proposta da primeira discórdia da temporada, né? Dudu leva bronca da direção e tem ainda o resumo da madrugada. Tudo isso pra você, então maceta o likezão, levanta a mãozinha com a palma da mão, ó, meu cafezinho já tá pronto com a minha canelinha esperando o seu like e você aqui no Bora Comentar. Muito bom dia, minha tropa do Pandinha, como vocês estão? Chovendo aqui em São Paulo, dia de mudança de temperatura. Ontem fez muito calor e quando faz muito calor vem chuva junto e nós estamos aqui, claro, para trazer para você fofocas quentinhas a respeito da madrugada, então vamos a ela. A Martina, a gente já começa, ela venceu a primeira prova de fogo da temporada. Com a vitória, inclusive, da própria Martina, né, os outros 4 peões que haviam descido para fazer a prova junto com ela foram automaticamente para a baia. Observem, esta baia é a que vai, de fato, ter interferência na primeira formação da roça da temporada. Quem tá na baia? Dudu Camargo, Gabili, Cate Maravilha e Luiz Mesquita. Dudu Camargo, Gabili, Cate Maravilha e Luiz Mesquita. Guarda esses nomes porque, de fato, eles vão ter peso na decisão de quem vai ser puxado da baia para a roça. Antes de dar início à atividade do dia também, a apresentadora Adriane Galisteu revelou a ordem do pergaminho laranja, escolhido por meio da votação popular, né? Ou seja, voto seu no R7. As alternativas eram: número A, escolha um dos peões que está na roça, ele não pode ser vetado da prova do fazendeiro. Essa é a opção número A, para quando a pessoa abrir o pergaminho laranja, a função vai ser essa. Ou opção número B, escolha 3 peões que estão imunes para não participarem da votação do segundo roceiro. O público optou, portanto, pela segunda opção, que é essa que eu acabei de mencionar, de letra número B, ok? Pois bem, então 3 peões que foram imunizados naquela dinâmica não vão poder votar na votação do segundo roceiro, tá? O voto dessas pessoas é automaticamente anulado. Bom, a prova não foi exibido na íntegra no Record Plus, tá, gente? Que é aquilo que a gente já está acostumado. Mas os assinantes ali do serviço puderam ver spoiler do desafio relacionado aos 4 elementos: fogo, terra, água e ar, tá? Lembrando que eu tô falando da prova do Lampião, tá bom? Portanto, é isso que a gente tem de informação aí. Bom, vamos agora passar por resumo das últimas também, que vale a pena a gente poder comentar com vocês aí. Olha, o Chaya, ele tomou banho de short sem cueca transparente e chocou os peões lá, tá? Porque, afinal de contas, todo mundo espera que as pessoas, né, tomem banho ali com as coisas, né, fechadas, sem mostrar e tal. Aí a Saori virou e falou: gostei, Chaya, usa mais. Vira de frente, Chaya. Deixa eu ver se tá transparente, disse a Saori ali neste momento. Tá vendo ali o short transparente ali, né? Você pode ver inclusive a Carol Lecker, todo mundo ficou extremamente ouriçada com o rapaz. Você acha ele bonito? Comenta que eu quero saber. Bom, e aí, daqui a pouco eu vou chegar na dinâmica, tá? Que foi uma bela porcaria. Bom, a Saori criticou a Gabili e a Renata, tá? E disse: é o grupinho que gosta de humilhar. Você concorda com ela? Olha só o que ela falou. Hora nenhuma ela veio pedir desculpas. Gente, eu não falei um A e ela me esculhambou de sonsa. E ainda vou falar, quando você humilhar uma pessoa, quem chora é ela, não você. E eu vou falar da Gabili também. Tem um grupinho aqui que gosta de humilhar as pessoas e é eles que choram. Gabili fez o que fez com Ioná e ficou chorando e não saiu do quarto. Aqui, gente, é aquele jogo do vitimismo, né? Que a gente está acostumado. A pessoa vai lá, cava, briga, não sei o que, depois fala: ai meu Deus, brigaram comigo, né? Que é aquilo que a gente está acostumado também. Vamos falar do Papai Tube? Pois bem, gente, Papai Tube tá na rota dos votos, tá? E muita gente, inclusive, acha que ele vai ser um dos indicados ali por parte de alguns dos grupos ali da Fazenda, certo? Já já nós chegamos lá. A Duda, inclusive, prometeu o pior se ela voltar dessa roça. Aliás, a Duda que
certamente vai ser indicada e ela mesma sabe disso. Aí ela falou, eu falei que se eu voltar da roça, eu vou esconder o cigarro de todo mundo que votou em mim pela casa. Um montão de gente que fica aí, Dudinha, Dudinha, Dudinha. Então a Duda já prometeu que vai atacar o cigarro alheio, tá? Será que essa vai ser uma boa ideia? Fica o questionamento. Guilherme e Rayane estão de saco cheio da Carol, tá, gente? O ator acredita que sua primeira briga será com a Miss Bumbum aí, tá? Então, Guilherme deixando claro e Rayane também que estão de saco cheio da Carol Lecker, que é infiltrada e sai, portanto, se nada mudar nesta semana. Bom, reviravolta, o Fabiano diz que pretende colocar o Alas na roça, tá, gente? Como eu mencionei aí, nós teremos o Alas também, evidentemente, sendo uma das opções do rapaz, né? No lugar da Maria, que pode ali ter assumido um certo protagonismo nesse final de semana. O Brasil pode estar contra o cantor por ele ter chamado a Ioná de feia. E o Fabiano se tocou nisso aí, tá? Bom, você viu aí Renata e Nizam? Pois bem, eles analisaram o cenário dessa roça. Eles acreditam que a Duda e Ioná correm risco, inclusive, não só de cair na roça, mas também de serem eliminados. A Duda talvez, mas a Ioná? Alguém avisa? Tem muita gente que não tem visão nenhuma de jogo, né? Não adianta, pode participar de 80 Big Brothers que vai continuar sem visão de jogo. É o caso do nosso glorioso Nizam, né? É impressionante a leitura errada que o rapaz faz. E por falar em leitura errada, olha só essa história. O Dudu Camargo estava conversando com a Duda e ele teve uma brilhante ideia. Propôs que ela abrisse o Lampião de madrugada para eles descobrirem o que está lá dentro no poder. Ela diz que a direção daria uma punição para ela. E aí o Dudu vira e fala, topa, dá um VTzão, Duda e Dudu. Tem meu apoio, oi! O Dudu basicamente, gente, vocês já observaram, né? Ele joga as pessoas na beira do precipício e fala, pula! Não é? Ele bota a pessoa na beira e fala, pula! Mas ele mesmo, ele não pula não. Ele não pula não, né? Ele é muito do espertinho e o pessoal lá em casa já tá catando isso aí. Girando as informações, olha só, a Carol criticou o Fernando João Kleber por puxar saco de Rayane e falou que aí no show do Belo, aí ela falou, Tamires, está com birra da Saori ainda? Eu falei, pouco a pouco vocês vão clareando as coisas, mas ela não quer. Eu falei com o Fernando também, que fica muito em cima do muro. Ele tá muito puxa-saco da outra porque quer ir no show do Belo. Aqui, basicamente, olha só, a Carol não vai com a cara da Rayane. A Rayane não vai com a cara da Carol. O Fernando não sabe se fica para onde ele vai. E eu e o Fernando tem uma tendência a ficar mais pró-Rayane. E a Carol vira e fala que é porque ele tá querendo ir no show do Belo. Rayane, vocês sabem, se não é sempre bom lembrar, é a digníssima ali do Belo, né? Curioso isso. Agora nós vamos entrar na dinâmica, gente. Primeira coisa sobre a dinâmica que eu já adianto para vocês. Que dinâmica mal feita, mal executada, mal explicada, e parece que a Record nunca fez isso, né? A Galisteu ao vivo, que é uma novidade desse ano, ao invés de só colocar lá um vídeo dela e deixar o pessoal fazer do jeito que quiser, mais atrapalhou do que ajudou, porque a própria Galisteu também não sabia nem explicar o que era necessário de ser feito. Alguns peões tinham que colocar lá, na verdade foi falado que eles tinham que colocar até 3 pessoas lá, aí uns colocavam só um, aí um não queria colocar ninguém, enfim, ficou uma bagunça danada ali, né? E aí, evidentemente, a gente teve uma dinâmica muito mal aproveitada. Nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos explicá-la para você que perdeu, tá? Era um tribunal rural, ok? A Galisteu apareceu, explicou a dinâmica e falou, temos no deck 2 peões que tiveram embates fervorosos essa semana. Se quiserem, poderão chamar testemunhas para defendê-los. Os peões que ficarem na sede serão jurados. Além de assistirem à discussão, o júri vai dar o veredito e dizer o que pensa, né, a respeito de tudo. Bom, a Ioná e o Alas, por exemplo, foram lá, né, foram alvo de um dos embates da semana e eles foram digladiar lá no tribunal. Eles podiam escolher até 3 testemunhas para defendê-los. A Ioná, então, portanto, levou o Fabiano e o Alas não levou nenhuma testemunha, o que já deixou a dinâmica assim, meu Deus, mas que sentido tem, né? Geralmente, se é um tribunal real, todos os lados têm que ter testemunhas, né? Ela não quis levar Dudu, pois afirmou que ele tende a dar opiniões pessoais e parciais.
Detalhe, é a primeira vez que a Ioná já alfineta o Dudu dessa forma, e durante também ali o voto, o Dudu jogou e votou contra a Ioná, ok? É bom deixar claro isso. Aí eles voltaram com a história dos seios, né? A Ioná e o moço lá, eles foram e relembraram, né, a treta do seio, dela ter mostrado os peitos, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. E aí, ó, tá vendo, a Duda desceu, o Fabiano desceu também. E aí começou, obviamente, o embate de Ioná e, obviamente, o moço lá, o Wallace. O que eu destaco pra você, tá, gente? O Wallace, ele recebeu, observem, a maioria dos votos do júri, composto lá pelos participantes da casa, né? Incluindo, olha só, aliados da Ioná, como é o caso do Dudu, né? Que votou a favor do Wallace na dinâmica, né? E, portanto, ele foi absolvido da acusação feita pela própria Ioná. Ele disse: eu sou um homem de respeito e o que eu puder fazer lá fora para te processar, eu vou fazer. Tudo tem um nível e tudo que você fez é injustificável. A Ioná, nessa hora, ressaltou que pediu desculpas e admitiu que a atitude foi exagerada. Aos 10 anos eu fui abusada e eu sempre tenho esse cuidado de avançar numa relação ou no toque de alguém. Exagerei em mostrar os peitos sim e assumo. Aí nessa hora, gente, a Duda, que estava lá sentadinha, como eu mencionei para vocês, ela era a testemunha ali, né, que ia defender a Ioná na história, ela falou: a questão do meu apoio a Ioná vem desde o primeiro dia, que ela vem sendo perseguida. Obviamente, quando comecei a escutar os burburinhos, eu quis entender os dois lados da história e comecei a ir atrás de quem estendeu a mão para mim. Pelo que vi e pelo que escutei de outras pessoas, tiveram outras situações que outras pessoas começaram a seguir. Se não gosto da Ioná, eu vou seguir. Na sede, praticamente todos os peões ficaram do lado do Wallace. A única que não votou a favor dele foi a Gabi Spanik, que aí ficou do lado da Ioná, que se absteve também de votar porque não estava presente em nenhuma das situações ali citadas por Wallace ou Ioná. Então o fato dela ter se abstido ali, que também é uma coisa esquisitíssima da dinâmica, como assim ela não precisa né, votar, ela pode se abster? Isso é muito esquisito, ficou muito mal explicado a dinâmica, como eu mencionei. E aí temos um vídeo aqui que mostra para vocês a Ionádia. Por que eu tô falando Ionádia? Porque observem, gente, a Ioná, ela não mente. É aquele famoso, eu não aumento, mas eu não... Como é que é? Eu aumento, mas eu não invento. Ok, do Nelson Rubens. Aí observem como que ela hiperamplifica o que teria acontecido na situação dela e do Wallace. Assista. E eu respeito o lado do outro. E eu acho que um homem, quando vê uma mulher se trocando, o mínimo que ele tem que fazer é dar um espaço para ela. Eu me senti coagida, tanto por ele estar ali de birra, certo? Porque a posição dele era de birra, porque quando eu fui passar o batom, ele continuou, ele teve vários momentos para sair dali. Aí a cama é minha, eu não podia sair porque a cama não é tua. O espaço aqui, todo mundo pode tirar roupa e fazer o que quiser. Mas depois que aconteceu isso, Galícia, você acha que você percebeu que agora, quando as meninas estão trocando de roupa, tá tendo respeito por elas estão se sentindo muito mais à vontade, porque os homens abriram um alarme de que não é que você tem que sair do quarto, é que você tem que dar espaço naquele momento que a pessoa está trocando de roupa. Deu para observar aí o que a Ioná fez? Ela basicamente diz o seguinte: olha, tudo bem, ele implicou comigo, mas depois de tudo que eu fiz, as coisas até melhoraram, né? Agora tem um respeito de fato para as mulheres ali que querem ter, né, sua privacidade respeitada e por aí vai. Então ele deixa claro, né, essa situação ali e faz todo, obviamente, relato dele dessa história, né? Bom, quero saber o que você acha. Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal. De que lado você está dessa treta? Você acha que a casa toda, ao concordar com Wallace, obviamente, deu um tiro no pé em relação a Ioná? A Ioná é quem está certa nessa história? A Ioná está exagerando? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você tem a dizer dessa participação dela na dinâmica aí, certo? Pois bem, aí, gente, o que acontece? Logo depois disso, obviamente, a Gabi, assistindo a dinâmica, também opinou e falou: sinceramente, não é possível que o Brasil se deixe manipular, que ela é perseguida, vindo de uma pessoa que falou que ia cavar um buraco para a pessoa cair. Meu sentimento também tem que ser levado em consideração pelo que ela fez comigo por conta de uma palavra mal colocada no meu discurso.
Aqui a Gabi tá falando daquele dia que ela disse que ela não estaria na fazenda para ganhar o prêmio, e a Ioná, na primeira dinâmica, usou isso contra ela. Pois bem, após o bate-boca, o Wallace foi recebido por aplausos na sede do reality lá da Dona Record, o que também causou um espanto, obviamente, porque deixa a Ioná no melhor papel possível, que é, de fato, de isolada do restante da casa, né? Então temos aí o momento, olha lá, ó, lá de cá, tá vendo? É lá de cá, que é, obviamente, o lado contra a Ioná e a favor do Wallace, ok? Pois bem, a dinâmica foi encerrada sem grandes explicações da direção, foi detonada nas redes sociais, né? E destaques agora, depois que a dinâmica terminou, a gente passa para você. A Rayane, namorada do Belo, ameaçou uma peoa. Deu para entender que era a Saori, mas ela não disse o nome. Disse assim, abre aspas, se ela falar alguma coisa comigo, ela vai ver. Já estou pegando as dores da Maria. Ela tá há 2 dias atrás de Ioná, sabendo tudo que ela fez com a gente? Pois é. Bom, a Duda também teve uma conversa ali com a Ioná, mas o Dudu também trocou uma ideia com ela nesse momento que você tá vendo aqui ao meu lado. E ele falou, olha, ficaram com raiva, mas na hora que você falou o discurso de vitimismo, que estavam te atacando psicologicamente e você acertou. Ali foi o único ponto que você acertou. No resto, a situação em si foi contra você. Mas esse discurso que você já vinha sofrendo e perdeu a cabeça, realmente faz sentido, isso faz sentido, ó. Aí, ele ainda fala, tu não se atentou para um detalhe, porque rolou a briga do cantor com a Gabi na primeira vez, por conta da disputa de que ela teve decepções com o homem na carreira artística e queria seguir a própria carreira com o próprio dinheiro e tal. Aí nessa hora a Ioná vira e fala, e o que eu tenho a ver com isso? Nada. Então, tipo assim, a própria Ioná tá poucas ideias, pelo menos demonstrou poucas ideias depois que a dinâmica terminou. Gabi seguiu reclamando e falou, eu que sou perseguida aqui, o que eu tô fazendo de errado? A diferença é que eu não fico me vitimizando, amiga. Eu sou forte, fico na minha e não fico me vitimizando pro público. Agora, se o público estiver assistindo essa zorra, o pessoal vai ver que a perseguição mesmo tá em mim, não nela não. Tá bom, Gabi. Pô, a Gabi também, né? Ela acha que ela é muito fodona. Aí tá vendo a Gabi conversando com a Rayane na casinha da árvore, tá vendo? As duas ali trocando uma ideia e falando sobre jogo e tal, e ela faz esse desabafo. Pois bem, enquanto isso na sala, o Dudu explicava para a Duda o hate em cima dela e falou, é porque você é nova e bonita, isso deixa o povo com inveja, maoê. Pois bem, e a conversa seguia na casa da árvore. Por lá, Gabi seguia detonando a Ioná, meus amores, e ela falava, ela mataria uma pessoa por 2 milhões. Essa fala foi acusada muito pesada, hein? O que você achou? Comenta aqui que eu quero saber. E ela disse, todo mundo aqui tá com prêmio, caramba. Ninguém se mete aqui só para ganhar um corte na Record. Isso é um complemento, mas todo mundo tá aqui pelo dinheiro. Eu nunca fui apelativa para falar que preciso para pagar tal dívida que eu tenho, para pagar tal dívida milionária, para tal familiar que tá doente. Eu não vou expor isso, porque todo mundo aqui tem que disputar de maneira honrosa. Ela tá apelando. Para ela é o dinheiro e foda-se as pessoas. Tanto que ela falou, abre aspas, vou cavar um buraco. Se ela tivesse que matar uma pessoa para ganhar 2 milhões, ela mataria. Gabi também chorou na casinha da árvore. Rayane, que estava lá, disse que ela tem que usar os ataques de Ioná com força para poder encarar ali a baia e, evidentemente, também a prova do fazendeiro que vem aí. Ou seja, usa tudo isso que você está sentindo como força de vontade, não para você ficar aí se lamentando. Bom, a Saori escutou o Will que a Maria iria deixar de dormir com ela e pediu que Matheus perguntasse se ele poderia dormir com ela. As duas, então, discutiram no quarto sobre não terem conversado antes. Maria, sobre Saori, fala, você é uma cobrinha quando você quer. Aí a Saori, foram 6 ofensas e eu não te retribuí ofensas, né? Então teve uma faísca ali entre as duas. Enquanto a dinâmica rolava, a Rayane comentou que queria indicar Duda Roça, ou seja, a Rayane ainda não está decidida se ela de fato vai cravar o voto dela na Ioná, né? Então temos aqui talvez uma mudança no voto da Rayane. Mas ela conversando, voltou atrás e falou, não, eu vou manter meu voto na Ioná mesmo. Eu analiso meu jogo e não vou ficar indo pelas pessoas. Eu estou vendo meu jogo, só que no meu jogo não tem concorrência. A pessoa, coerência, né, na verdade. A pessoa vai falar, a Ray tem opinião forte, é explosiva, mas é sensata. E assim em tudo que se propõe a fazer. Mano, a Gabi é foda, disse ela.
não faz sentido eu mudar meu voto porque ela melhorou 2 dias para poder mostrar que está trocando lixo, que tá fazendo comida. Agora ela tá falando da Ioná, né? Se não tá passando a realidade dela pro Brasil, ela tá de vítima. Quem participou do outro reality lá, quando era o Arthur Aguiar, ele passou de vítima. Todo mundo falou que era insuportável conviver com ele na casa. Tem que ter cuidado, disse ela ali. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma leitura certa, de fato, se ficar nesse elogio todo ali, se ficar lambendo a Ioná, de fato ela vai passar como vítima. Mas ninguém ali na casa, ninguém ali no jogo tem feito algo para reverter esse papel de vítima da Ioná. E verdade seja dita, né? Bom, aí, gente, a gente vai girando as informações porque o Dudu levou uma bronca da produção também durante essa madrugada. Ele estava falando ali de outras emissoras de televisão e a Record proibiu os participantes de falarem sobre suas experiências em outros canais. A ordem teria sido emitida na noite desse domingo. O recado foi através da voz da produção, que entrou por volta das 9 da noite. E a voz dizia exatamente o seguinte: atenção, é proibido falar de outras emissoras. Disse ali a voz, que não deu para ser identificada. Os participantes se entreolharam e não entenderam para quem teria sido a ordem. Mas o fato acontece depois do Dudu Camargo detalhar como foi trabalhar no SBT, local onde ele esteve até 2023. Dudu disse que foi obrigado a se ausentar do vídeo, sem maiores explicações, pelo comando da emissora. E na ocasião, o Dudu disse assim: o Silvio Santos passou a ligar menos. Depois, em janeiro, a Daniela Beirute passou a mandar de verdade. Achei até benéfico, queria ajudar. De repente, em uma sexta-feira, disseram: não precisa vir. Você está de férias. Me tiraram do nada. Dudu continuou detalhando que perguntou quando voltaria para o ar. Depois de um mês eu perguntei quando eu volto. E me falaram que eu estava de férias. Até que um dia rescindiram meu contrato e eu saí. Bom, então tá aí, gente. Qual a opinião de vocês a respeito da saída do Dudu Camargo? Gente, desculpa, o Dudu Camargo, ele foge muito da regra do que é o jornalismo hoje do SBT, né? Embora seja um menino que tem ali uma vocação, uma vontade muito grande de trabalhar, né? Os bastidores não ajudavam muito ele, tá? O Dudu atrasava, o Dudu era desorganizado, o Dudu deixava o camarim um caos. Tudo isso vai somando ali e ele não tinha uma boa relação com a equipe. Para você trabalhar em televisão, TV é equipe. Não é só você quando você tá na frente da câmera. Quando você tá na frente da câmera é só uma etapa de todo o seu trabalho, né? Mas você precisa tratar bem as pessoas que estão nos bastidores, as pessoas do pós, todo esse ambiente precisa ser muito harmônico para que você permaneça ali, senão não tem como ficar, não é? Pois bem, gente, então é isso. Ó, a Carol também disse que Mesquita não foi um sujeito homem, também na dinâmica ali, mas isso aí pouco importa também, que o Mesquita tá super apagado, ninguém nem se importa com ele. E esse foi o nosso resumo! Aê! Gostou, minha senhora? Muita coisa aconteceu, mas espero que você saia daqui muito bem informada. Se você gostou do resumo e assistiu até o final, para eu saber que você assistiu até o final, você vai botar uma xícara de café. Sabe o emoji da xícara de café? Bota pra mim o emoji da xícara de café nos comentários, só pra eu saber que tu tomou café comigo e assistiu o vídeo até o final. Tá combinado? Então tá combinado. A gente se vê mais tarde aqui no Bora. Um beijo no coração de vocês e tchau.